Eu vou falar uma coisa pra você, mas já vou ficar com vergonha, tá? Hoje eu sei tudo que eu fiz de errado e já vim te alertar pra você não cair no mesmo golpe. O meu marido, eu percebi que depois de um tempo, ele não vinha mais me contar sonhos dele. Ele não vinha mais me contar, por exemplo, eu tô pensando em fazer tal coisa. Olha, eu tô pensando em comprar tal coisa. Até isso, tipo, eu tô pensando em trocar o celular, tô pensando em tal coisa. Ele não falava mais. Eu percebi que com o tempo ele não fazia mais isso. Isso começou a me incomodar, mas eu não entendi o porquê, né? E sabe o que eu percebi que eu fazia muito? Sabe quando a pessoa já vai falar alguma coisa e você fala, não, não é pra fazer isso não. Você nem ouviu o que a pessoa quis dizer, você nem ponderou, você nem prestou atenção, você só, já cortou, entendeu? A pessoa veio falar de uma outra coisa e você sempre já vê o erro, você sempre já vê o ruim ali. Eu fazia isso. Não acredito, Jay, acredite. Disse que iria ficar com vergonha aqui. Mas eu tenho vergonha mesmo dessas coisas, porque são coisas assim, sem sentido. É como você querer que a pessoa haja com você de uma forma, sendo que você não planta isso. E isso não existe. Então todas as pessoas que você admira, que você para ouvir, que você pede opinião, são pessoas que te apoiam. E eu sei que você pensa, mas meu marido também não faz isso comigo, Jane. E o que mais importa é o que você faz, sabe? E se ele não faz isso com você, você também não está fazendo com ele. Então, esse era o motivo principal, no meu caso, pelo qual eu não tinha os ouvidos, né, do meu marido e não tinha o respeito da minha opinião nas coisas. Até mesmo que a minha opinião era ruim, né? Do tipo, ele sempre vinha me contar alguma coisa e tal. Aí ele começou a parar de contar. Aí ele começava a falar com outras pessoas sobre aquilo. E quando eu sabia, ele já estava com o projeto adiantado. Quando eu sabia tal, eu me sentia ofendida. Só que eu estava plantando aquilo também. E a segunda coisa que eu fiz, paralelo com isso, né? Primeiro eu comecei a me comportar como uma pessoa que faz o que quer receber. E a outra coisa foi justamente eu plantar na mente do meu parceiro e contornar tudo isso, né? Porque depois de um tempo ele começou a achar que a minha opinião não valia, que eu não sabia das coisas, que eu não era uma pessoa capaz de ensiná-lo, que eu não era uma pessoa capaz de fazer as coisas. Então ele começou a ter essa visão de mim. E aí paralelo com isso, eu comecei a correr atrás de conhecimento para mim mesma, para que eu pudesse mudar a minha postura sobre isso. E você não muda isso atacando a outra pessoa e dizendo que ela não te respeita, ela não te comunica, mas é você mostrando que você é capaz, sim, de dar uma opinião, que você é preparada, sim. Então, sua postura muda, sabe? Sua postura, o seu olhar, a sua forma de falar. Você vai conquistando coisas e vai mostrando, até quando você precisa dar uma opinião para aquela pessoa, de que aquilo não é bom que ela faça. Até isso você aprende a forma de falar, né? E aí você vai conquistando cada vez mais espaço e vai mudando a visão de você mesma para aquela pessoa que está ali. Então, assim, não existe isso, gente, do tipo, eu vou lá comunicar àquela pessoa sobre o meu sonho, sobre algo que eu estou querendo comprar, porque eu sei que essa pessoa, ela vai me dar uma opinião sincera, mas ela não vai me magoar. Ela vai dizer, talvez, que isso não é tão bom, mas ela vai saber fazer isso. Eu vou lá conversar com a minha esposa, porque minha esposa é o seguinte, ela me apoia. Eu vou lá contar para minha esposa, porque, assim, ela tá junto dos meus projetos, sabe? Ela é a primeira, tá sempre aqui junto comigo. E eu vou lá ouvir a minha esposa, porque eu sei que ela sabe, entendeu? Então, você vai mudando isso na pessoa. E eu sei que o ideal é que não fosse assim. Né? Que todo mundo já deveria saber como respeitar, já deveria saber como lidar. Mas não é assim, a gente vai aprendendo isso. Às vezes, o seu marido está sendo mais influenciado pela mídia, por outras coisas, e você está perdendo a oportunidade. Tá aí. Então, algumas empresas, elas investem milhões, né, para plantar na mente do seu marido que ele precisa comprar tal marca, que ele precisa fazer tal coisa, e vai influenciando ele, né? Só que a esposa pode muito mais que isso, porque a esposa está ali com o marido. Ela já tem um espaço de que ela foi escolhida. Então ela já está anos-luz na frente, só que algumas não percebem isso. Não percebem o quanto de potencial ela tem. Então o trabalho de uma empresa em relação a marketing é infinitamente mais caro,
sabe? Eu tô te falando dessa oportunidade hoje porque às vezes você nunca tinha notado. Você acha que você não é capaz de fazer isso, mas você é a pessoa que mais tem capacidade de fazer isso. Você é a pessoa que mais influencia o seu marido, se você quiser. Você é a pessoa que já tem um passe, se você fizer da forma correta, um passe livre no inconsciente dele, mais do que outras pessoas, sabe? E se o amigo dele tá tendo mais passe livre, se a mãe dele tá tendo mais passe livre do que você, alguma coisa tá errada. Eu sei que, às vezes, uma coisa que o seu marido vai fazer não é muito boa. Você sabe que isso não vai dar bom, você já sabe. Mas tem formas de você falar uma mesma coisa e ter um resultado completamente diferente. Ao invés de você acuar o seu marido ou ele bloquear você da mente dele, é você ter abertura e ainda ganhar posicionamento. Do tipo, a minha esposa sabe. Porque você não acua a pessoa. Entende? A minha esposa sabe. Olha só que interessante. Né? Você muda a questão de você acuar a pessoa e fazer com que ela vá atrás de outras pessoas para que influenciem ele. Umas pessoas assim que você olha e pensa, olha, a pessoa é muito menos capaz do que você, sabe? Fica lá influenciando o seu marido ao invés de você estar tomando esse posto. Então você pega uma mesma coisa, sabe? E coloca na mente do seu marido com um posicionamento diferente. Ao invés de ser uma mulher reclamona pela casa, na mente dele, que não apoia ele em nada, você se torna uma pessoa com posicionamento de que minha esposa sabe o que ela está falando. Porque você falou da forma correta. Então você convive diariamente com o seu marido, sabe? Isso é muito mais fácil para você do que uma empresa que vai ter que fazer isso, ou do que o amigo dele, ou que a mãe dele. Eu sei que a mãe dele já passou bastante tempo com ele, mas a esposa vai passar muito mais tempo com o marido do que o tempo que ele passou com a mãe e com o pai. Então esse papel agora foi transferido para você de influência. Para você. E não é possível você fazer isso acontecer se você não entender que esse papel é seu. Sabe? Porque eu sei que você pode vir aqui e falar assim, ah, mas é meu marido, ah, mas ele também tem que fazer por onde, olha. Pouco me interessa isso daí, entendeu? Porque eu sei que esse caminho não é bom pra você. Eu tô te falando aqui uma forma de você pegar e agarrar essa oportunidade que às vezes você tá deixando aí, olha, ao vento pra quem quiser pegar. Uma pessoa totalmente mais despreparada a pegar, ao invés de você. Então você quer pegar outro caminho, minha amiga? Você pode. Porque você tem livre arbítrio. Eu só tô te falando formas melhores de você ter paz no seu casamento, você ter leveza e agir com mais estratégia e inteligência. Ah, já deixei pra lá, não vou falar mais nada. Já cansei. Essa daí deixou a porteira enlarguecida. Porteira mais que escancarada para quem quiser ir lá influenciar o marido dela. Essa daí ainda é mais complicado do que aquela que ela só reclama de tudo que o marido faz e aí ele se afasta. Essa ainda é pior do que essa. Essa que abandona, né? Que fala assim, não quero saber de mais de nada, não vou falar mais nada. A porteira enlarguece, assim, entrem, influenciem o meu marido do jeito que vocês quiserem. E nessa influência, sabe o que vem junto? Que o casamento não é bom, que você não é uma boa esposa, que casamento é frio, que ele tem mesmo que aprontar por aí, que ele tem que comprar as coisas sem te comunicar. Olha o tipo de influência que vai entrando, porque a porteira está aberta. Não tem ali a rainha posicionada lá e falar, o que você está pensando aqui? Você vai entrar aqui não, viu? Nada disso. Eu influencio meu marido mais. É totalmente diferente, né? Então até as empresas de margarina fazem isso melhor, às vezes, do que algumas esposas, né? O que aparece lá na propaganda hoje em dia? Hoje em dia, às vezes, não pode nem parecer que é uma propaganda, né, minha gente? Não pode. Então, as empresas fazem toda uma cena de café da manhã, aquela coisa super natural, a família feliz, conversando, o cachorrinho aqui. Sabe aquela coisa que você tem vontade de viver? E o pote de margarina ali. E aí você vai lá no mercado felizona, achando que você vai escolher aquele pote de margarina porque você gosta daquela margarina, mas na verdade você foi muito influenciada, entendeu? De forma correta por essas empresas. E você pode fazer isso com seu marido. Olha que show, minha gente, que show. Sabe, não é chegando falando pra ele que ele é um péssimo marido. Já pensou se as empresas chegassem pra você e falassem que você é uma péssima cliente, que você que não sei o que lá? Duvido que você ia comprar a margarina deles. Entende? É mais ou menos isso que acontece. É assim, quando você perceber, quando o marido vê, ele já tá caidinho por você. Ele já quer contar tudo pra você.
ele já te coloca como prioridade na vida dele. Entende? Automaticamente.